Cer Dominus veniet, et omnes sancti eiuscum eo, et erit in Primeiro de setembro de 2025, segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum. O retorno do Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é nossa fé, de modo semelhante Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Isto vos declaramos segundo a palavra do Senhor. Nós que fomos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, à voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que fomos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa-dei. No início do cristianismo, vemos isso aqui na comunidade tessalônica. Era evidente que havia uma expectativa de que o Senhor voltaria em breve para o juízo final. Assim, toda a vida deveria estar orientada para a sua segunda vinda, pois essa certeza confere vigilância e atenção a toda a nossa existência. O mesmo acontece quando vivemos conscientes da morte que nos aguarda, quando integramos a morte em nossa vida, pois para nós, cristãos, ela significa o encontro final com o Senhor. Essa atitude nos tornará prudentes, de modo que aproveitemos ao máximo o tempo que nos foi dado para servir ao reino de Deus. E assim, estaremos preparados para o encontro com o Senhor na hora da nossa morte. Como São Paulo nos diz nessa passagem, não estamos na ignorância sobre a morte como aqueles que não têm esperança. Com isso, ele se refere aos que não creem, para os quais a morte continua sendo algo incompreensível, que em sua fúria e pavor nos arranca a vida inesperadamente, deixando outras pessoas desnorteadas, como acontece especialmente quando morrem entes queridos e próximos. Para os que não creem, a questão da vida após a morte permanece sem resposta. Portanto, é uma questão obscura para eles e não lhes dá conforto. Isso nos mostra a importância de anunciar às pessoas os chamados novíssimos, ou seja, as realidades finais do homem, para que tenham esperança e aprendam a compreender a vida e a morte sob a perspectiva da fé. Ainda hoje, são muitos os que não creem, e muitos têm concepções erradas sobre a morte e, por isso,
não têm a verdadeira esperança. A leitura de hoje nos fala do arrebatamento dos fiéis que ainda estiverem neste mundo quando o Senhor voltar. As palavras do apóstolo parecem indicar que ele mesmo acreditava que testemunharia o retorno de Jesus. Nós que fomos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Mas, ainda que em certos momentos os fiéis acreditassem que a segunda vinda de Jesus era iminente e movimentos milenaristas estivessem surgindo, a verdade é que esse evento ainda não aconteceu. No entanto, isso não deve nos confundir de forma alguma, pois o Senhor nos disse categoricamente: daquele dia e da hora ninguém sabe nada, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Cabe a nós interpretar os sinais dos tempos corretamente, os sinais que precedem a segunda vinda. E se o Senhor ainda não voltou, isso não é uma demora, como diz São Pedro em sua carta. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns. O que Ele está é usando de paciência convosco, porque não quer que ninguém se perca, mas todos venham a converter-se. Portanto, a intenção do Senhor é salvar os homens e oferecer a possibilidade dessa salvação a todas as gerações futuras. As pessoas precisam ouvir o anúncio da glória da vida eterna, onde uma alegria sem fim nos espera em união com Deus e os seus. Porém, ao mesmo tempo, é importante que saibam que uma eternidade de separação de Deus também existe e que é um tormento para a alma. Graças à fé em Cristo, os grandes questionamentos sobre a vida e a morte receberam uma resposta autêntica. Da mesma forma como o Senhor morreu e ressuscitou, assim será também conosco. Não sabemos se estaremos ou não entre aqueles que ainda estarão neste mundo quando o Senhor voltar em sua glória. Mas isso também não é crucial. O importante é que prestemos atenção às seguintes palavras do apóstolo Paulo a Tito, para que o Senhor nos encontre prontos. Com efeito, a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, e a viver neste mundo com autodomínio, justiça e piedade, aguardando a nossa bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo por nós para remir-nos de toda a iniquidade e para purificar um povo que lhe pertence, zeloso pelas belas obras. Hoje ouvimos um verso de comunhão que diz: Eis que o Senhor virá, e todos os santos com ele, e nesse dia uma grande luz brilhará. Ecce Dominus veni.